Paz de Deus, meus caros alunos. Vamos dando continuidade aqui nos estudos. A gente vai iniciar aqui no módulo 1, tá? Essa parte teórica aqui a gente vamos indo esmiuçando toda ela, tá? Orientação para o movimento da mão. Agora, esses exercícios aqui, o ideal mesmo é fazer eles na aula presencial mesmo, na própria UGEN, tá? Porque esse aqui, no vídeo no qual a gente consegue explicar apenas a teoria, é bem mais fácil, tá ok? Aí a gente vai estar passando só essa parte teórica aqui, né? Propriedade do som, tá? Aí, como eu falei, essa parte teórica aqui do exercício na prática, ele é ideal na aula presencial, tá ok? Mas eu vou estar dando alguns exemplos, tá? Para já ir tirando dúvida para quando já estiver na GEM, não ter dúvidas quanto à realização desses exercícios aqui, tá? E outra coisa, a própria escolinha não é local de se estudar igual um estudo, né, da escola, faculdade. Você não vai para estudar, você vai para tirar dúvidas, né? A gente já vem com o básico, né, já de casa, já dá uma lida antes no todo o material, como já vamos iniciar o módulo 1, né? Aí já dá uma lida antes de chegar na escolinha. Teve dúvidas? Tira na escolinha, tá? Sobre o que não entendeu, o que ficou difícil de compreensão. Aí o que você entendeu, dá até para passar para os demais, né? Porque você ensinando, às vezes você aprende mais também, tá bom? Então vamos iniciar aqui o módulo 1. Aí aqui na especificação, música, ele fala que é a arte dos sons. Lá aqui no prefácio, a gente viu aqui, ó, que a arte musical, como toda a ciência, deve ser estudada. A arte revela nossos sentimentos através do som e a ciência através da física e da matemática. A física explica como o som é produzido e a matemática como esse som acontece dentro do tempo. Aí aqui ele fala, né, sobre um pouco sobre o que é essa música, né, a arte do som. A arte, tem vários tipos de artes, né? Temos a arte da pintura, a arte da dança, a arte de todos os tipos, né? Mas aqui nós vamos falar sobre a arte dos sons, né? Aqui que é isso, né? A arte dos sons. Aí vem aqui falando aqui, ó, a matéria-prima da música é o som. E o que é o som? O som é tudo que ouvimos. Então, tudo que ouvimos, que o nosso ouvido é capaz de perceber, isso são sons, tá bom? Mas esses sons, eles podem ser, ele tem espécie, né? Aqui ele fala, nosso ouvido percebe duas espécies de sons quanto à sua emissão. Então, esse som que nós escutamos, ele tem, vamos dizer assim, diferença entre eles. Não que seja tudo que a gente ouve é som, né? Mas esse som, né, a gente filtra, né, como som natural e som produzido. Esses sons naturais, aqui que ele fala, esse som, aqui, ó, cadê? Esse som aqui, cadê? Aqui e aqui. Aqui. Opa, só um momento. Meu Deus. Cadê o pincel? Aqui não está aparecendo. Cadê você, pincel?
voltamos. Tínhamos acontecido um problema técnico, mas já foi solucionado. Aqui. Estamos conseguindo rabiscar a tela. Tá. Então, o nosso ouvido ele pode perceber duas espécies de sons quanto à sua emissão. Esses sons podem ser sons naturais ou sons produzidos. Aqui, ó. Aqui. Ó, sons naturais, ele fala aqui, são sons emitidos pela natureza. Bom, aqui vamos dar exemplos de sons, né, emitidos pela natureza. São trovões, ventos, barulho de água, né, de riacho, barulho da chuva, barulho de relâmpago, né? Todos esses sons que são produzidos naturalmente através da natureza são sons naturais. Como, por exemplo, uma coisa que eu sempre tinha dúvida é porque o passarinho ele produz um certo som, né? Então ele cairia nos sons produzidos. Mas eu sempre tinha essa dúvida sobre essa questão do passarinho, né? Porque ele canta, ele mesmo produz o som dele, mas ele fala que ele é um som natural. Aí, pensando, né, nisso, aí eu tive a inspiração, né, a luz de que o passarinho, ele é de onde? Ele não é da natureza? Então, se é tudo sons naturais, são sons emitidos pela natureza. Então, o passarinho, ele emite o som, mas só que ele emite um som natural. Ele é da natureza, então o som que ele produz é natural. Entenderam? Por isso que o passarinho ele emite um som natural da natureza, tá bom? Aí vamos aqui nos sons produzidos. Nos sons produzidos, voz ou instrumento que são objetos do nosso estudo, né? Então aqui, os sons produzidos são tudo que o ser humano é capaz de produzir, né? No caso, a voz. A nossa voz é um som produzido. A gente pode cantar, né? A gente pode falar. E os instrumentos, né? Através dos instrumentos, ali são tirados sons com vibrações, né? Regulares. E tantos instrumentos como percussão, né? Temos também instrumento como, por exemplo, a sanfona, todos os instrumentos, né, que são sons produzidos, que é um mecanismo, né, que produz, tá bom? Aí vem aqui, ó. Os sons produzidos podem ser sons naturais e sons não musicais. Desculpa. Os sons produzidos podem ser sons musicais e sons não musicais. Aí ele fala aqui, né? O som musical é o resultado de vibração sonora regular. É isso aqui exatamente que a gente está vendo aqui, ó. Aqui, ó. A gente ainda está lutando aqui para poder mexer no aplicativo, mas está aqui, ó. Essa vibração aqui, ó, ela é uma vibração regular. Então, o som musical ele tem essa certa vibração, né? É um som que ele é suave, né? Ele é aprazível aos nossos ouvidos. Ele não é um barulho, ele não é um ruído, tá bom? Então, tudo aquilo que agrada nossos ouvidos, como música, ou um instrumento tocando, então o que agrada o nosso ouvido, ele é um instrumento musical, né? Um som musical, ele está emitindo um som musical, uma vibração sonora regular. Tudo certo? E aqui, ó, o som não musical é o resultado de vibração sonora irregular, né? Não é aprazível aos nossos ouvidos. Quem gosta de ouvir um som em uma furadeira, fica lá, né, ela ligada, furando a parede, quem é que gosta de ficar do lado dela, ela ligada? Ou um motor elétrico
Aí o motor elétrico está ligado lá, aí você sente prazer de escutar o ruído do motor elétrico. Não, né? Isso é um som irregular, aquilo que não é prazer no nosso ouvido, né? Aí um negócio bem interessante aqui que eu vou passar para você. Bom, vamos dizer aqui, ó. O nosso ouvido ele é capaz de ouvir, perceber duas espécies de som, né? Então vamos dizer que aqui está o som. Só um momento. Aqui, vamos dizer que esse aqui é o som, né? E esse som aqui, ele é capaz de, quanto à sua emissão, ele pode ser som natural e som produzido, certo? Quanto à sua emissão aqui. Então esse aqui, ó, é som, né? E quanto à sua espécie, ele pode ser som musical ou som natural, né? E som produzido. Aqui nesse som natural, é só natural. Não tem outra ramificação nesse som natural. É tudo que a natureza pode emitir, né? Quanto som, né? Já aqui no som produzido, temos aqui, ó, som não musical e som, som musical e sons não musicais, né? Então, aqui nos sons produzidos temos, quanto à sua emissão, ele pode ser som musical e som não musical. E já aqui, né, no som naturais, é só som naturais, tá bom? Isso aqui é um diagramazinho, né, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre isso daqui, ó. Tá bom? Eu vou aqui, ó, fazer um pouco melhor, né? Aqui é o que o nosso ouvido pode perceber quanto ao som, né? Vamos dizer que aqui é o som. E aqui esse som pode ser natural ou ele pode ser produzido. E nesse som produzido aqui, ó, ele pode ser som musical e som não musical. Tá bom? Aí tá. Vamos um pouco aqui, um pouco além. Aqui, ó, no som musical, a gente pode ter o exemplo aqui do violino, piano, todos os instrumentos, eles são som musicais, né, de vibração sonora regular. Aí, de novo, né, som não musical é ruído, é barulho, não agrada nossos ouvidos. Tudo bem? Tudo bem. Vamos aqui um pouco mais para baixo, né? Aqui, ó, essa parte aqui, ó. Eu gosto, eu não faço comparação, porque esses três não fazem, não podem, não devem fazer comparação. Mas eu faço só uma analogia, né? Uma analogia, mas eu creio que é a mesma coisa, né? Mas não é de respeito. Melodia, harmonia e ritmo são os elementos mais importantes da música. E esses são três: melodia, harmonia e ritmo. Esses são os elementos mais importantes. Quais são os elementos mais importantes da nossa fé? Não é o Pai, o Espírito e o Filho? Pai, Filho e Espírito Santo, né? São esses três. Então, se não tiver o Pai, não tem o Filho. Se não tiver o Filho, não tem o Pai. Se não tiver o Espírito Santo, não tem o Pai. Se não tiver o Filho, não tem o Espírito Santo. E os três são um só. Então, melodia, harmonia e ritmo é a mesma coisa. Se não tiver harmonia, não tem música. Se não tiver melodia, não tem música. E se não tiver ritmo, muito menos. E vocês vão entender cada um desses conceitos aqui, tá bom? Porque eles são tão importantes assim. Somente teremos e vamos tratar do ritmo aqui, tá?
Aí aqui, um pouco mais abaixo, ele dá um exemplozinho aqui, né? Eu vou dar uma explicadinha, mas esse exemplo aqui, ele é bom falar pessoalmente dele, né? No caso, na aula presencial do GEM, tá bom? Agora aqui o ritmo. É bom decorar não, aprender, né? Essa especificação aqui do que é ritmo, tá bom? Porque ele cai em prova, ele cai na provinha. Bom, o ritmo é o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncio. O ritmo foi uma das primeiras manifestações musicais do homem. Bom, esse ritmo aqui a gente leva muito assim, é uma pulsação, é uma batida contínua, né? A gente, como aqui ele fala aqui, ó, o ritmo foi uma das primeiras manifestações musicais do homem. A gente lembrar, né, que sempre quando tem algum filme, alguma outra coisa que a gente assiste, de muitos anos atrás, né, a gente vê que nesse meio tinha as pessoas que batucavam, né, faziam ritmo em tamborins, faziam em tambor, entendeu? Eles faziam um certo ritmo ali para poder fazer as suas danças, né, folclore. Então, por isso que ele fala aqui que essa manifestação musical, né, o ritmo foi a primeira do homem, porque antes não tinha melodia e harmonia. Depois que foram surgindo essas novas, né, foram se ajuntando, né, para formar a música, né, o que nós conhecemos hoje. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Para indicar o ritmo uniforme, imagine que o silêncio é representado por uma linha. Esse silêncio será interrompido pelo bater da mão, e as interrupções desse silêncio formam pequenas unidades de tempo. Né? Então aqui, ó, o que vai acontecer nesse exercício aqui, ó, quando formos fazer? É bom já dar uma estudadinha para quando tiver aula presencial, já saber o que se deve fazer nesse exercício. Esse traço aqui, no caso, ele vai significar silêncio, tá? Silêncio, bater da mão. Pá. Espera aí, só um momento. Aqui, silêncio, bater da mão. E esse bater da mão vai interromper o silêncio. Silêncio, bater da mão. Silêncio, bater da mão. Silêncio, bater da mão. Silêncio, bater da mão. Silêncio. Esse bater de palmas, ele não é igual quando vamos cantar um aniversário, né, para alguém, né, cantar ali a música, parabéns para você, até não, muito bom, um excelente exemplo, porque tem gente que não tem esse ritmo, mas se você for cantar o parabéns, vamos dizer que quando a mão não está batendo, é esse traço. Agora quando ela está batendo aqui, ó, é esse tracinho aqui, ó, bater da mão, vai interromper esse silêncio, né? Aí você canta aqui, ó, parabéns pra você nessa data querida, entendeu? Quando você bate a mão, você interrompe um certo silêncio. Quando você está com a mão mais em cima, esse significa o silêncio. Mas agora você fazendo um pouco mais lento. Silêncio, silêncio, silêncio. Vou dar aqui um exemplo aqui, ó. Silêncio, 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 silêncio. Toda vez que eu bato, esse silêncio é interrompido pelo bater das mãos, tá bom? Esse é mais ou menos o que o exercício quer passar sobre o que é ritmo, tá bom? O que é ritmo. E é muito importante nessa fase o aluno, o candidato, compreender isso, porque músico sem isso aqui, ó,
ele fica muito perdido, tá bom? E isso aqui é um do elemento muito essencial que o músico tem que aprender na íntegra. Tudo bem? E aqui vamos para a orientação para o movimento da mão. Essa orientação aqui para o movimento da mão, ele é o gesto da batida da mão, né? Ele fala que o gesto da batida da mão deve ser sempre de baixo para cima. Aqui, ó, o gesto da batida da mão tem que ser sempre de baixo para cima. Sempre com a mão direita. Então você vai ter que sempre fazer com essa mão direita. Aí aqui, ó, ele dá o exemplo aqui de como se deve fazer esse círculo, né? Ele não é redondo, esse círculo. Né? Ele não é redondo. Ele tem uma forma, ó, meio que elíptica, né? Assim, ó. E a direção dele, do círculo, não é para baixo, tá? Nessa direção. É nessa direção aqui, ó. Você faz ele ao contrário, esse movimento, tá bom? Aí, sempre com a mão direita, iniciando sempre embaixo e terminando embaixo. Aqui vamos dizer aqui nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto a mão vai subir e ela aqui vai descer e vai finalizar aqui embaixo de novo. Quando você faz essa trajetória aqui, ó, todinha, você faz um movimento. Então ele vai iniciar embaixo e vai terminar embaixo para fazer um movimento, tá bom? E sempre no mesmo ponto. O movimento da mão deve ser sempre constante. Olha aqui, ó, uma explicação, né? Uma explicação não, né? Uma parte do ritmo que falou em constante, não variar a velocidade, sempre ter uma velocidade contínua. Isso está falando do ritmo, tá bom? Aqui, ó, sem variar a velocidade tem um gesto arredondado. Não que seja assim, esse gesto, né? Igual uma bola, não é uma bola. É uma forma elíptica assim, ó. Tá bom? Não é tá muito bonitinho não, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos não, é isso aqui. Na parte superior. Conforme mostra a figura abaixo, a pronúncia da sílaba tá deve ser contínua, seguindo o gesto da mão. Aí lembrando, né, que lá em cima já fala aqui, ó, no módulo 2 e 3, o principal objetivo é o aprendizado da linguagem rítmica. Olha aqui a importância, né, de você aprender isso. Procure ter atenção com a sílaba tá, para não pronunciar tá, não induzir a subdivisão. Ok. Aí tá, chegamos no exercício, né? Vou estar falando só um pouco aqui sobre como se deve executar esse exercício, tá bom? Aqui ele fala exercício, né? Exercício 1. Faça com a mão uma série de batidas tendo cuidado de produzir movimentos regulares. Olha aqui, ó, o ritmo. De modo que o espaço entre o som e o outro seja do mesmo tamanho. Olha aqui também o ritmo. Não pode variar o tamanho, não pode variar a velocidade, não pode variar, tá bom? E se variar, tem que perceber e fazer tudo de novo. Aqui nesse exercício aqui, ó, se você for contar cada tracinho deste aqui, ó, você vai perceber que tem 16. Você pode contar. Aí, tem 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tracinhos, né? Beleza. Então, o que você tem que fazer? A gente
conversou aqui em cima que esse movimento ele inicia embaixo e termina embaixo para fazer um movimento, certo? Aí quando você for fazer o segundo movimento, já não está embaixo, então você dá mais uma volta e termina embaixo, segundo movimento. Aí outro, já está embaixo, outro movimento, 3, aí já não está embaixo, mais um, 4 movimentos. Aqui conseguimos perceber um movimento aqui, 2 movimentos, 3 e 4. Aqui voltando, tinha dado uma saída rapidinho. Aqui ó, tem 16 tracinhos, né? Então, o que vai acontecer aqui ó? Um movimento, aqui, ó, um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, 4 movimentos, 5 movimentos, 6 movimentos, 7, 8, 9, 10. Aqui não dá para fazer, mas vou tentar fazer de uma forma que você possa compreender nesse vídeo aqui. Por isso que fica um pouco difícil de explicar, né? Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer sempre no mesmo local aqui, ó, para que você possa entender, tá bom? Vai ficar meio assim, eu vou afastando. Isso aqui, cada ciclo desse aqui vai ser um movimento que eu vou fazer, tá bom? Então lá vai, ó. Vou estar aqui, né, embaixo. Vou começar. Opa, aqui embaixo. Tá. Opa. No caso aqui você não vai falar, né? Só quando estiver nesse exercício aqui, você vai falar pá. Aqui só é contagem, né? Você vai contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu não sei se eu consegui ser bem claro nesse exercício aqui que eu fiz aqui em cima, mas você vai ter que fazer 16 movimentos aqui da linguagem rítmica para cada atração desse aqui, ó, tá bom? Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E finaliza embaixo de novo, tá bom? Ali embaixo é a mesma coisa, você só não vai contar. Aqui você vai cantar, né, com a sílaba tá até no final. Aí que muita atenção, tá? Sempre nesse último tracinho, que aí não cair, né, na pegadinha de fazer só o 15, né? Faz o 15 pensando que já tá no 16, né? Aí faz 15, aí 16, aí para. Mas só que você falou 16, aí tem que dar mais uma volta. No que isso pode acontecer, né? Quando você inicia a contagem na frente, né? No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora eu vou fazer a contagem depois. 1, 2,
3, 4, 5. Você pode perceber que você faz o círculo 6 e finaliza, né? Naquela hora a gente fez assim, ó, 1. A gente contou na frente, né? Aí pode cair no erro de fazer assim, ó, 15, 16. Aqui no caso 15 e 16, né? Aí 15, 16. Mas sempre toma cuidado nesse último tracinho aqui, para não fazer apenas 15 movimentos, tá bom? Aqui mais para baixo. Aqui. Propriedades do som. Nessas propriedades do som, nós vamos ter 4 principais propriedades, que são essas aqui, ó. Tá bom? Timbre, duração, intensidade e altura. A gente pode confundir muito aqui, ó, que é só intensidade e altura. Tá bom? Muito cuidado nesses dois aqui. Vou já explicar o porquê. Timbre, ele é muito fácil. É a propriedade que permite reconhecer a origem do som. O que ele quis dizer aqui? Essa origem do som é como se você... Um exemplo. Um irmão com um violino está tocando atrás de você. Eu já até falei o nome. Mas mesmo não falando o nome do violino, né? Você reconheceria que era um instrumento violino? Se a resposta for sim, aí eu te pergunto como você reconheceria. Aí você pode falar pelo som. Beleza. Se você reconheceu pelo som, você soube a origem, né? De onde está vindo aquele som, de onde que instrumento está emitindo. Então você conseguiu conhecer, né, de qual instrumento está vindo aquele som. Então essa é a propriedade que você permite conhecer, né, a origem do som. Se você reconheceu o que é um violino, então você conheceu pelo timbre, né, pela vibração sonora ali. Mesma coisa do trompete, né, que é um som muito diferenciado, um sax alto, uma tuba, entende? Se você, mesmo não olhando, escutar e saber de onde está vindo aquele som, de que instrumento, você reconhece pelo timbre, tá bom? Essa aqui é a propriedade timbre. Agora a duração, muito tranquilo, né? É a propriedade de som ser curto ou longo. Aí aqui a gente consegue perceber, né? Um tracinho mais curtinho e um tracinho mais longo, identificando como um som curto e um som mais longo, tá bom? Agora aqui a intensidade. Não sei se você já se deparou com essa situação de um irmão falar assim: irmão, tá falando muito alto. Olha só que tem a ver com a altura aqui, ó. O som ser grave, médio ou agudo. Grave, médio ou agudo. Entende? Agora, o irmão, quando fala assim: irmão, tu tá falando muito intenso. Intensidade forte. Agora, intensidade muito fraca. Ou quando a gente está na orquestra, né? Irmãos, por favor, toquem com intensidade fraca. Ou toquem com intensidade forte. E no nosso estudo a gente vai conseguir identificar essa propriedade por esse tracinho um pouco mais fino. E esse aqui é um tracinho mais grosso, que a gente vai ter aqui no estudo um pouco mais para baixo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente vai utilizar aqui, ó, quando for fazer essa linguagem rítmica aqui, tá bom? Aí tá, como eu falei, né? Aqui dá para confundir muito, né, essa intensidade de altura. Você pode confundir ali a altura, né, com forte e fraco. E agora a intensidade com grave, médio, agudo. Só que são inversos, né? A altura que é a propriedade de ser que o som o som ser grave, médio e agudo. Agora a intensidade que é a propriedade do som ser fraco ou forte. Tá bom? Então, confundam essas especificações. E aqui finaliza, né? Como eu falei, né? Esses exercícios aqui são ideais fazer
na aulinha do GEM, né, presencial. Mas você pode já estar estudando, tirando dúvida, para que quando chegar na escolinha a gente só passar as lições, não estudar na escolinha, né? Porque para a gente dar prosseguimento, né, e avançar nos nossos estudos, a gente precisa fazer dessa forma, né? Estuda em casa, leva suas dúvidas para a escolinha para podermos tirar qualquer eventualidade de dúvidas na escolinha, tá bom? Que Deus abençoe e que Deus possa abençoar e iluminar a cabeça de cada um para compreender e guardar os assuntos, e que Deus possa sempre manter, né, essa esforço e dedicação de todos. Deus abençoe e a paz de Deus.